Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de me desculpar por não estar presente nessa data. Tive um contratempo pessoal que impossibilitou minha ida ao evento. No entanto, no final desta palestra estarão disponíveis todos os meus contatos e estarei à disposição para eventuais dúvidas. Gostaria de agradecer o convite para participar do terceiro encontro de caprino-vinocultores de Virmont e região, em especial ao secretário de Agricultura, Wilson. Bom, hoje irei falar sobre um tema que deve ser de interesse de muitos de vocês, se não de todos, a verminose. Sabemos que ela é responsável por grandes perdas, tanto na ovino quanto na caprinocultura. A verminose é um problema sanitário muito importante e que deve ter uma atenção especial do produtor. Na maioria das vezes, a profilaxia, a fim de controlá-la, é única e exclusivamente com o uso de antihelmínticos. No entanto, os vermífugos já não atuam de forma eficiente. Em alguns casos, ele atuará por um tempo, mas depois, com o passar do tempo, sua eficácia tende a reduzir. Temos que ter em mente que o uso do vermífugo deve ser voltado de forma seletiva. Lembrando ainda que ao usar um vermífugo, estamos tratando apenas as fases de vida parasitária. E isso significa que estamos tratando apenas 5% da população de parasitas, uma vez que o restante, os 95%, estão no ambiente. As estratégias de profilaxia devem visar não somente a fase de vida parasitária, mas também a fase de vida livre. Basicamente, os nematóides gastrointestinais que acometem os ovinos e caprinos são Haemoncus contortus e Ostertagia, Trichostrongylus colubriformes e Coppelia curtzi e Esophagostomy columbiano. Cada um deles, com o seu órgão de predileção, abomaso, intestino delgado e intestino grosso. Vendo este quadro, notamos que muitas as infecções por nematóides gastrointestinais são mistas, ou seja, o animal alberga todos os tipos de parasitas ao mesmo tempo. Tal fato nos leva a um conjunto de sintomas da verminose, como, por exemplo, a mucosa branca e edema submandibular, como é o caso das infecções por Haemoncus contortus, destruição das vilosidades do intestino e diarreia nos animais causada por Esophagostomy columbiano. Ao final, temos um desenvolvimento ruim no animal parasitado, como ilustrado nestes dois animais. Rapidamente, demonstrando o ciclo evolutivo de todos esses parasitas citados. O hospedeiro, tanto ovino quanto caprino, libera juntamente com suas fezes ovos de nematóides gastrointestinais. No ambiente, esses ovos eclodem e dão origem às larvas de vida livre. Estas têm 3 estágios. Ao realizar a muda de L2 para L3, a larva retém a cutícula do segundo estágio, sendo então conhecida como larva de dupla cutícula. Esse é o estágio infectante, ou seja, é quando o animal ingere essa larva de terceiro estágio que o mesmo irá se contaminar. Ao ingerir as larvas infectantes, dependendo do gênero da mesma, ela segue para o seu órgão de predileção, abomaso, intestino delgado ou intestino grosso. Ali muda para a larva de 4º estágio e posteriormente para a larva de 5º estágio, sendo que neste último temos machos e fêmeas, os quais acasalam e reiniciam o ciclo. Ao olhar esse quadro, temos a impressão de que existem muitas opções de antihelmínticos. Na verdade, temos apenas 3 tipos de vermífugos de amplo espectro para usar nos rebanhos. Sempre quando vamos fazer rodízio de vermífugos, temos que rodar o grupo e não o princípio ativo. Portanto, temos disponíveis os benzimidazóis, imidotiazóis e as lactonas macrocíclicas. O mesmo acontece com os vermífugos de pequeno espectro. Temos apenas 2 grupos, os fenóis substituídos e os organos fosforados. Recentemente foi lançada uma molécula de amplo espectro, o derivado de aminoacetonitrilo, o monopantel. Esse antihelmíntico tem um custo elevado, cerca de R$ 800 o litro, e mesmo assim já está havendo uso indiscriminado e já há relatos de resistência a esse vermífugo. Tanto que o fabricante já lançou um novo produto com associação dessa molécula, o monopantel, com a abamectina, o princípio ativo que faz parte do grupo das lactonas macrocíclicas. Este fato é de extrema importância.
Se não houver a conscientização por parte dos técnicos e produtores de que os vermífugos devem ser usados em apenas algumas situações, o problema da verminose irá permanecer e os rebanhos continuarão a ter perdas significativas por conta da verminose. Comprovando o surgimento da resistência aos vermífugos, temos aqui um estudo realizado em 10 propriedades no estado de São Paulo. Utilizou-se os princípios ativos que compõem os 3 grupos de antihelmínticos, de amplo espectro. Oxibendazol, do grupo dos benzimidazóis, o levamisol, do grupo dos imidotiazóis, e a ivermectin, do grupo das lactonas macrocíclicas. Verificou-se que todas as propriedades apresentaram problema de resistência aos princípios ativos administrados, com exceção das marcadas em azul. Um vermífugo é considerado eficaz quando o mesmo é capaz de reduzir a contaminação acima de 90%. Por isso é que vocês estão vendo muitos valores em vermelho e apenas 4 em azul. Esse trabalho, apesar de antigo, ilustra muito bem a nossa atual situação. Um trabalho mais recente ainda comprova a situação da ineficácia das drogas disponíveis no mercado. A porcentagem de eficiência do vermífugo é avaliada da seguinte forma: coleta-se fezes e realiza-se o exame de fezes, o OPG. Isso deve ser feito antes da administração do antihelmíntico e de 7 a 14 dias após. Feito isso, chegamos à porcentagem de redução do OPG. Isso nos dá um indicativo da eficácia do vermífugo. E o que observamos nesse estudo é uma redução máxima de 77%, ou seja, uma redução ineficiente. Esta tese de doutorado de 2016 mostra que já temos relatos de resistência à nova molécula, o monepantel. Das 10 propriedades avaliadas, 6 tiveram 100% de eficácia, 2 tiveram 92% de eficácia, uma 78,9% de eficácia e uma teve 47,5%. Ou seja, das 10 propriedades, 4 apresentaram algum grau de resistência à molécula. Isso é muito grave. Esse antihelmíntico está no mercado há pouco tempo e já há relatos de resistência. A Associação Internacional de Parasitologia Veterinária considera que um vermífugo é altamente eficaz quando há uma redução nas contagens de OPG acima de 95%. Considera essa redução eficaz quando a redução está entre 90% e 94% e ineficaz quando a redução é menor do que 90%. Daí a importância de sabermos se o vermífugo que está sendo usado na propriedade está ou não funcionando. Muitas das vezes estamos administrando um vermífugo que não está atingindo o efeito desejado. E por que a resistência aos antihelmínticos ocorre? A principal causa é a necessidade frequente do uso de antihelmínticos, devido à rápida reinfecção dos animais que são mantidos em pastos com elevadas contaminações. Naturalmente, a população de parasitas é dividida da seguinte forma: 90% dela é suscetível e apenas 10% é resistente. Quando administramos o antihelmíntico, eliminamos a maioria dos parasitas S, que são os suscetíveis. E o que nos sobra são os R, os resistentes. Esses R's cruzam e geram um superparasita. Por isso que quando falamos em uso de antihelmíntico, falamos em tratamento seletivo e tratamento supressivo. Qual deles devemos usar? O tratamento seletivo visa o tratamento apenas dos animais com elevadas contagens de OPG. Já o supressivo visa o tratamento de todos os animais do rebanho. Ao tratar todo o rebanho, iremos eliminar grande parte da população S. E com isso, só restará a população R, ou seja, estaremos antecipando o surgimento da resistência. Quando usamos o tratamento seletivo, ou seja, quando tratamos apenas os animais com APG alto, permitimos que os animais que não receberam vermífugo liberem nos pastos parasitas com seu caráter suscetível, podendo haver uma diluição com os genes resistentes. Estaremos, assim, permitindo o cruzamento entre parasitas com genes resistentes e suscetíveis, retardando, portanto, o surgimento da resistência. Chama atenção aqui
que para a realização do tratamento seletivo temos que lançar mão do uso da técnica de OPG. Muitos técnicos e produtores não têm o hábito de realizar contagens de OPG no rebanho, pois alegam ser uma prática de difícil realização. Vale ressaltar que a técnica de OPG é uma prática extremamente simples de ser realizada e que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha recebido o treinamento. E ainda, existem laboratórios que realizam esse exame. Bom, diante de tudo que já foi dito, temos mais uma importante informação a passar. Uma pequena parte dos animais do rebanho alberga a maioria da população de parasitas, que varia entre 550 a maior do que 950. A grande maioria dos animais alberga uma pequena população de parasitas. Então, por que temos tantos problemas com verminose? Porque estamos selecionando os animais que albergam uma grande população de parasitas. Animais que julgamos serem os mais produtivos. No entanto, esses animais, além de contaminarem o ambiente, transmitem a característica de susceptibilidade à sua prole. Existem muitas vantagens em se manter apenas animais resistentes no rebanho. As elevações sazonais da carga parasitária são grandemente reduzidas, o que provoca a redução ainda mais acentuada no número de larvas infectantes no pasto. Ou seja, quanto mais resistentes os animais, menos contaminados estarão os pastos. Há evidências de que os parasitas são incapazes de se adaptarem a animais selecionados para resistência, indicando que a seleção de ovinos e caprinos resistentes é sustentável mesmo a longo prazo. Mesmo criando indivíduos resistentes, notem, não estou falando de raças mais ou menos resistentes, e sim de indivíduos resistentes. Ainda nos deparamos com algumas fases fisiológicas que requerem maior atenção em relação à verminose. São elas: animais jovens e fêmeas no período do periparto. O período do periparto deve ser visto com bastante atenção, pois mesmo os animais mais resistentes apresentam esse fenômeno, mesmo que em menor intensidade. O fenômeno do periparto corresponde do terço final da gestação e se estende por toda a lactação. Neste período, há uma queda temporária na imunidade adquirida aos nematóides gastrointestinais. Com isso, há um aumento na contagem de OPG e, consequentemente, um aumento na contaminação dos pastos. Esses aumentos da contaminação se dão devido ao aumento da fecundidade dos vermes adultos e do desenvolvimento das larvas que estavam em hipobiose, e ao desenvolvimento de novas larvas infectantes. Este quadro demonstra o fenômeno do periparto. Nele, temos a comparação de duas raças, uma resistente, a Saint-Inés, e outra considerada suscetível, a Ile de France. Notem que ambas as raças apresentaram um aumento na contagem de OPG, principalmente no parto. Após, houve uma queda nas contagens, evidenciando o reestabelecimento da imunidade. Além das categorias que são mais suscetíveis, outro ponto a ser considerado é o ambiente, local onde estão 95% da população de parasitas. O desenvolvimento e a sobrevivência das larvas infectantes no ambiente irão depender de diversos fatores. No entanto, cabe ressaltar que as larvas infectantes são extremamente resistentes às condições adversas do meio, podendo sobreviver por meses, como iremos ver a seguir. De maneira geral, temos condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento e sobrevivência dos estágios de vida livre nos pastos durante o ano todo. Às vezes, é muito mais prático acreditar em algumas receitas de bolo, como baixa precipitação pluviométrica, maior contaminação do pasto. Quando se tem umidade, as larvas tendem a permanecer aprisionadas no bolo fecal, e as que já estão no ambiente podem migrar para o solo. E com a retomada das chuvas, estas saem do bolo fecal e emergem do solo, recontaminando o ambiente. No entanto, temos que levar em consideração que com altas precipitações pluviométricas, teremos um maior crescimento do pasto, o que melhorará a oferta de alimento e, consequentemente, a resistência dos animais. Dependendo da topografia do pasto,
as larvas podem ser levadas pelas chuvas para pastos localizados em regiões mais baixas. Daí a importância de manejar adequadamente as diferentes categorias da propriedade. Essa figura e as que irei mostrar a seguir demonstram claramente como o desenvolvimento e a sobrevivência de larvas infectantes no ambiente variam de acordo com as condições climáticas. Aqui temos um ambiente experimental no qual ele foi contaminado com ovos de Trichostrongylus colubriformes, uma única vez e avaliado por 4 meses. O pasto foi contaminado no outono, mas as coletas estenderam-se nas demais estações. Na estação do outono, que foi caracterizada por baixa temperatura e alta umidade, pudemos observar um desenvolvimento lento que se estendeu por 8 semanas, após a contaminação do canteiro experimental. Vale lembrar que aqui o ambiente foi contaminado uma única vez, mas na realidade o que vemos são ambientes contaminados diariamente. Na sequência dos resultados obtidos nas diferentes estações, quando avaliamos a estação da primavera, a qual foi caracterizada por apresentar alta temperatura e baixa umidade, pudemos observar um rápido desenvolvimento das larvas infectantes na semana 2 e depois a recuperação das mesmas ficou bem menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais rápido é o desenvolvimento, menor é a sobrevivência, pois as larvas gastam todas as suas energias. Com altas temperaturas, a atividade das larvas é maior e, por isso, elas morrem antes. Já no período do inverno, após a contaminação do local experimental, com os ovos de Trichostrongylus colubriformes, não houve ocorrência de chuvas. Isso resultou na não recuperação de larvas infectantes no ambiente. No entanto, assim que chuvas, mesmo que ocasionais, voltaram a ocorrer, conseguimos recuperar larvas infectantes nos pastos. Isso evidencia a importância da umidade no desenvolvimento larval. Muito se fala sobre ter mais ou menos larva nos pastos em determinadas estações do ano. Vimos que tal ocorrência irá depender das condições climáticas de cada estação e de cada região, ainda mais agora que não temos mais as estações marcadas como antigamente. Outro ponto muito polêmico é em relação ao local em que essa larva se encontra no pasto. Se ela está no ápice da forragem, no meio ou na base. Este experimento demonstra a migração vertical de larvas de Trichostrongylus colubriformes em 2 forragens, Aruana e Brachiaria decumbens. Na estação do outono, caracterizada por baixa temperatura e alta umidade, 47% das larvas conseguiram migrar para o ápice da planta aruana. O aruana é um tipo de pânico máximo, que possui pouca pilosidade. A alta umidade, associada à baixa densidade de pilos na planta, permitiu que as larvas migrassem até o ápice da forragem. Na mesma avaliação, só que agora na primavera, alta temperatura e baixa umidade, as larvas migraram de maneira uniforme ao longo de ambas as gramíneas. Ora, quer dizer que, dependendo das condições climáticas, uma mesma forragem pode atuar como dificultadora ou facilitadora da migração de larvas? Sim. Esses resultados são muito importantes, pois nunca devemos escolher a forragem visando reduzir a verminose do rebanho. Devemos escolher a forragem que melhor se adeque na região em que estamos, obedecendo às exigências da mesma, assim como respeitar a altura de pastejo, esquecendo a lenda de que os animais gostam de pastar baixo. Isso faz com que os animais ingiram pastos de qualidade muito inferior do que o real potencial da planta. Ao permitir que o animal coma as porções inferiores do pasto, estaremos permitindo que ele ingira partes mais lignificadas e, consequentemente, de menor valor nutricional. Lembrando que animais mal nutridos estão sujeitos a estarem acometidos por nematóides gastrointestinais. Os animais, quando bem nutridos, mesmo que acometidos por nematóides gastrointestinais, não exibem sinais de verminose. Polemizando mais um pouco, uma recomendação ainda muito dada aos produtores, visando reduzir o contato dos animais com os parasitas presentes no ambiente, é aquela em que os animais só devem ter acesso ao pasto
depois que não tenha mais orvalho. Essa recomendação é totalmente infundada e vai contra o hábito de pastejo dos animais, os quais não gostam de pastar nas horas mais quentes do dia. Exemplificando, este estudo mostra o número de larvas infectantes ao longo da planta e em diferentes horários do dia. O estudo foi realizado em todas as estações do ano. E apenas na primavera, nas condições deste estudo, é que houve uma menor recuperação de larvas ao meio-dia. Nas demais estações, as larvas foram recuperadas similarmente em todos os horários do dia. Confirmando o estudo de 2008, este recente estudo realizado no EPG também mostra que a recomendação de soltar os animais apenas quando não houver orvalho é mito, uma vez que as larvas migram de forma similar nos diferentes horários avaliados. Esta dissertação foi defendida em fevereiro deste ano e o primeiro artigo já está em fase de finalização para publicação. Pretendemos divulgar amplamente os resultados obtidos na tentativa de desmistificar o manejo adotado em muitas propriedades de manter os animais presos e muitas vezes sem comida, até que o orvalho não esteja mais presente na planta. A maneira de evitarmos perdas de produtividade animal por parasitas gastrointestinais é manter os animais bem nutridos, o que é alcançado ao se oferecer estruturas de pasto que permitam maior consumo de folhas. Portanto, permitir ao animal consumir apenas o primeiro extrato garante melhor estado nutricional e menor susceptibilidade à infecção. A escolha do pasto deve ser baseada em suas qualidades nutricionais e não se o mesmo irá funcionar como facilitador ou dificultador da migração larval. Além do conhecimento da biologia das larvas no ambiente, outras formas de reduzir o contato parasita-hospedeiro é o pastejo alternado. Obviamente, para os que possuem ambas as espécies na propriedade. Este pastejo permite que ovinos ou caprinos pastejem alternadamente com bovinos, por exemplo. O pastejo alternado tem como base a especificidade parasitária, ou seja, as espécies que parasitam os bovinos são diferentes das espécies que parasitam os ovinos e caprinos. Lembrando que esse pastejo alternado não funciona entre as espécies de ovino e caprino, pois elas albergam as mesmas espécies de parasitas. Este estudo mostra um grupo de ovelhas pastejando com bovinos, a linha que está em azul, e um grupo de ovelhas pastejando sem os bovinos, a linha que está em vermelho. As contagens de OPG de ambos os grupos são bem distintas, evidenciando que o pastejo alternado reduziu a contaminação dos pastos, permitindo que as ovelhas pastejassem em um local de menor contaminação, resultando numa menor contagem de OPG. São muitos os fatores a serem observados quando falamos de verminose. Como visto ao longo da palestra, o uso de animais resistentes, atrelado a uma nutrição adequada, devem ser as principais medidas profiláticas a serem adotadas na propriedade. O uso de antihelmínticos deve ser realizado com cautela e de forma seletiva. Os pastos devem ser manejados visando uma possível descontaminação. E apesar de não ter mencionado, em relação aos animais jovens, outra categoria suscetível, o confinamento auxilia na redução das perdas produtivas causadas pela verminose. Esse tema é amplo e gera muita discussão, mas espero ter passado a vocês os principais pontos que temos que ter em mente para que os rebanhos tenham suas perdas produtivas minimizadas por conta da verminose. Agradeço a atenção e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Para isso, seguem os meus contatos. Gostaria de agradecer imensamente à equipe do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a qual foi responsável pela gravação desta palestra. Mais uma vez, muito obrigada.